Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. E enquanto você encontra, eu quero também parabenizar as mães por este dia tão sublime, esse dia tão maravilhoso. Mãe é um instrumento de Deus que nos trouxe ao mundo. Então, vocês são realmente uma dádiva de Deus na nossa vida. Glórias a Jesus pela vossa vida. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E uma outra versão diz: e às nações te dei por profeta. Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias é um livro muito interessante e um livro que foi escrito num contexto muito importante, num período em que Israel vivia uma situação muito importante. O povo de Israel havia se desviado e Deus havia mandado o povo para o cativeiro. Jeremias profetizou durante 40 anos para um povo que ele amava, e esse povo não ouviu. E quando nós lemos o livro de Jeremias, que escreveu também um livro de lamentações, durante o período em que Israel estava cativo, nós aprendemos, pelo menos na minha visão, Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. Eu penso que, ao lado de Jeremias, como o profeta que também sofreu muito, foi o profeta Oséias, que Deus convidou para sentir na pele o que ele sentia. Segundo os historiadores, Jeremias, que era filho de Ilquias, filho de sacerdote, estava sendo preparado para ser também sacerdote. No dia de oficiar o primeiro sacrifício, Deus mudou o contexto da vida de Jeremias, e ele se tornou profeta. E como eu disse, segundo os estudiosos, até o seu próprio pai Ilquias o abandonou. O rei Jeoaquim, que recebeu duras profecias advindas de Jeremias, advindas de Deus através de Jeremias, disse a Ilquias: seu filho não é como você. E Jeremias sofreu na carne, na sua pele. Ele sofreu as agruras de ser profeta num tempo de desobediência. Nesse texto que lemos, sabendo já dos sofrimentos que Jeremias iria enfrentar, até porque Deus, eu aprendo na palavra, que Deus nunca nos avisa dos problemas que vamos enfrentar. Deus falou com Josué, por exemplo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas Deus não falou com Josué que ia aparecer um Acã no meio do caminho e que ele ia perder uma batalha para Ai, uma pequena cidade. Jeremias também não sabia de tudo que ele iria enfrentar. A prova é que, se você ler o capítulo 20, você vai encontrar Jeremias se lamentando, Jeremias chorando, fazendo um desabafo com Deus. Mas Deus sabia. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala que não podia ser profeta porque não passava de uma criança, não sabia falar. E então no versículo 5, Deus diz isto a Jeremias. E Jeremias deixa claro, ele diz: veio a mim, pois, a palavra do Senhor dizendo. Ele deixa claro que foi uma palavra expressa, direta de Deus. E o Senhor lhe diz: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci.
Antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí como profeta sobre as nações. É claro que Deus está falando aqui dentro de um propósito do ministério, do sofrimento que Jeremias iria enfrentar por ser chamado por Deus para profetizar. Mas Deus está estabelecendo aqui para todos nós pelo menos 3 princípios que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. O primeiro princípio que Deus estabelece, ou pelo menos 4 princípios, aliás. O primeiro princípio que Deus estabelece é que Deus é pré-existente. 2 vezes no texto Deus diz assim: antes que acontecesse eu já estava lá. Antes que eu te formasse e antes que você nascesse, Deus, glórias a Jesus, pastor Paulo, porque Deus sempre faz antes. Deus sempre antevê situações. Gênesis, seu primeiro versículo, livro do princípio, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Moisés está querendo nos ensinar com o primeiro versículo de Gênesis, que no princípio Deus já estava lá. Deus já estava lá. Isaías, quando faz alusão a Deus, a Cristo, que é Deus também, no capítulo 9, ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías está nos dizendo: a eternidade foi criada por Deus. Antes de todas as coisas, Deus já existe. Então tudo que nós já... E por isso que Salomão disse que o que é já foi, e o que também será já foi, porque não há nada de novo debaixo dos céus. Então eu venho te dizer nesta noite que não importa o que você está atravessando, antes de você começar a atravessar, Deus já estava lá preparando tudo, e depois que você atravessar, Deus continuará no controle, porque Isaías nos disse no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus ainda está assentado no trono e tem o controle. O primeiro princípio que Deus demonstra para Jeremias é que ele é antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo, antes de todas as coisas, antes de tudo, Deus já está presente, controlando tudo. Você pode se alegrar, levantar pelo menos uma das tuas mãos e dar pelo menos um glória a Deus por isso, porque Deus está antes. Antes de começar a tua luta, Deus está. Antes da tua vitória, Deus está. Antes das adversidades, Deus já está presente. Antes. O segundo princípio que Deus estabelece nesse versículo, é Ele quem forma todas as coisas. Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. A gente sabe que o feto é concebido no ventre ele se desenvolve, e ele precisa se desenvolver de forma saudável. Mas Deus está dizendo: você foi formado no ventre. E toda mãe se deleita quando o filho dá um chute, quando ele mexe no ventre. Está vivo, está ali. Deus está dizendo para Jeremias: você foi desenvolvido no ventre, mas fui eu quem te formei. Deus diz assim: antes que eu te formasse, Ele está dizendo: eu usei o ventre da tua mãe, mas você não é um resultado de combinações de células, você não é um resultado de combinações genéticas, você é um resultado das minhas mãos, você é obra das minhas mãos. Como diz o salmista no Salmo 139, tu me entretecestes no ventre da minha mãe. Entretecer é como a mulher que está formando alguma coisa através de uma agulha, está tecendo, como uma mulher que faz algo com agulhas de crochê. O salmista está dizendo: o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe, e cada célula ia sendo formada diante de ti todos os dias, e tudo estava anotado no teu livro. Saiba que Deus te formou, Deus te fez, e Deus faz todas as coisas com as suas próprias mãos.
eu te formei no ventre da tua mãe. E ele dizia: antes que eu te formasse, eu te conheci. Conhecer aqui não é conhecer como os irmãos me conhecem, como eu recém-chegado nesta região conheço os irmãos. Não, conhecer fala de viver juntos. Conhecer fala de morar debaixo do mesmo teto, conhecer profundamente. Deus está dizendo a Jeremias: eu te formei no ventre, e antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Eu quero lhe informar nesta noite que o Deus que você serve, o Jesus que te salvou, Ele conhece as tuas minúcias, Ele conhece os interstícios da sua alma, Ele sabe compreender aquilo que nem você compreende. Ele conhece todas as coisas. É por isso que o salmista orou dizendo: sonda-me, Senhor, que conhece o meu coração, tu entendes os meus pensamentos. O salmista no Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já sabes o que eu irei dizer. Não tem ninguém que nos conhece, nem nós mesmos nos conhecemos tão bem quanto Deus que nós servimos. Fique tranquilo, porque podem não te compreender, mas Deus te compreende. Podem não te entender, mas Deus te conhece como ninguém. Eu te conheci. Aí Deus diz: antes que eu te formasse, eu te conheci. Aí ele diz de novo: antes que você nascesse. No tempo que eu nasci, eu acho que nem tinha ultrassonografia ainda. E se tivesse também, a gente não podia pagar. Hoje já tem ultrassonografia 3D. E não tem nada mais interessante do que quando a gente está para ser pai. Pastor Feliciano? A mãe e o pai chegam ao médico e diz qual que é o sexo da criança. Aí tem ultrassonografia hoje 3D que você consegue ver o contorno da face da criança. Mas é uma expectativa, mesmo diante de toda essa tecnologia, é uma expectativa quando a mulher vai dar à luz. Ela quer ver o filho. Ela quer ver o filho. Quer olhar nos olhos dele. Mas Deus não esperou, não precisou esperar a gente nascer para olhar para a gente e nos conhecer. Antes que a nossa mãe nos concebesse, o que Deus está dizendo é o seguinte: antes que qualquer um te conhecesse, eu te conheci. Aí o Senhor está dizendo a Jeremias: antes que você saísse da madre, eu te consagrei. Aleluia. O que é ser consagrado? É ser separado exclusivamente para Deus. Você foi separado por Deus. Não foi quando você se converteu, não foi quando você ergueu as tuas mãos e recebeu a Cristo como Salvador. Pastor, mas eu nem era crente. Paulo também não era perseguidor da igreja. E o Senhor disse: ele é escolhido desde o ventre, porque o Senhor sabia que você estaria aqui. Ele te consagrou para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome, para ser uma bênção, para ter uma palavra profética. Antes que você nascesse, pastor, mas eu nasci de uma mãe macumbeira. Mas o Senhor te consagrou lá naquele ventre, para que você estivesse aqui nesta noite. Quantos creem que foram consagrados por Deus no ventre? Quantos creem que foram consagrados por Deus no ventre? A forma como Deus te guardou, a forma como Deus te protegeu, a forma como a mão de Deus te alcançou, a forma como Deus te deu saúde para que você estivesse aqui nessa noite. Ele te consagrou. E aí Deus diz: e as nações eu te dou por profeta. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que tu nascestes, eu te consagrei. E sabe o que Deus está nos dizendo? Sabe qual é o último princípio? Deus te fez por um propósito. Deus está dizendo para Jeremias: eu te fiz só por um propósito. Você vai ser profeta. Deus te fez por um propósito. Propósito vem do latim propósitos, que quer dizer a razão. Porque algo existe. Você existe por uma razão. Você existe por um propósito. Deus não cria nada só para ver o que é que dá. Deus não cria nada do acaso. Deus cria com um propósito. Você tem um propósito, e o propósito de Deus tem que direcionar a nossa vida.
Agora, quando nós vivemos pelo propósito, nada pode nos impedir. Quando nós vivemos o propósito, quando nós queremos o propósito, quando nós amamos o propósito, a mão de Deus está sobre nós e nos conduz, porque estamos vivendo por um propósito. A vida é tua, mas o propósito é de Deus. A vida é tua, mas foi Deus quem planejou. Se você vive o propósito, a tua vida não é mais tua, ela pertence a Deus. Aí Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Sabe o que é isso? É quem tem propósito. Se você tem um propósito, nada vai te derrotar. Se você entender o propósito, você não vai parar no meio da caminhada. Se você vive o propósito de Deus para você foi estabelecido na eternidade, antes que Ele te formasse e antes que você nascesse. Há um propósito de Deus para mim e para você. Para mandar, Caçúria, mandar